Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Nesta terça-feira, que é terça-feira de carnaval, hein? É 21 de fevereiro e nós estamos ao vivo aqui pela TV Candidez. Fez muito calor em Divinópolis hoje, afinal de contas ainda estamos no verão. Não tivemos chuva, parece que não vamos ter previsão de chuva para os próximos dias, sinal de temperatura mais elevada. E sem perda de tempo, nesta terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023, eu vou apresentar a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2023, porque nós já recebemos ela no ano passado, eu recebo a fonoaudióloga Isabela Bonelli. Para você que está acompanhando o programa Amostra Grátis, nós vamos falar sobre a questão da perda auditiva. Isabela, muito boa noite, prazer recebê-la aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Nessa terça-feira de feriado, estamos aqui para levar informação para o público que nos acompanha. Boa noite, Samuel do Vale. É um prazer estar de volta aqui na TV Candidez e boa noite a todos que estão assistindo o programa Amostra Grátis da Saúde. Muito bem. Você pode participar conosco, hein? Enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nós vamos dar aqui meio sequência a um assunto que nós já abordamos no ano passado, que é a questão da perda auditiva. Nós tivemos muitas perguntas. E naquela oportunidade nós tivemos um programa todo especial, uma vez que foi a primeira vez que recebemos aqui a fonoaudióloga Isabela Bonelli, que é da Clínica Audição em Foco, e nós prestamos aqui, digamos, uma certa homenagem com os depoimentos dos seus pais, irmãos, do seu marido, de alguns amigos, e aproveitando a oportunidade, como é que foi aquele momento daquela primeira entrevista? Foi um pouco surpresa para você, né, Isabela? Totalmente, foi uma surpresa maravilhosa, foi muito bom, é muito bom saber que a gente tem o apoio, né, das pessoas que a gente tanto ama e foi maravilhoso, eu gostei demais. De uma certa forma, você já sabe que todos aqueles depoimentos, eles foram verdadeiros e nem precisaria daqueles depoimentos, mas parece que eu sinto que fica um ar de reforço, né, emocional para a gente, seria por aí? Eu estou um pouco certo? Sim, totalmente. E é o que dá a certeza que a gente está no caminho certo, né? É isso aí. Olha só, pode ligar e participar conosco, hein? Vamos explorar bem aqui hoje a fonoaudióloga Isabela Bonelli com muitas informações. Ô, Isabela, para a gente começar esse nosso bate-papo, toda perda auditiva é considerada igual? Não. Nós temos vários tipos de perda auditiva, vários graus de perda auditiva e cada um desses graus vai impactar na qualidade de vida do indivíduo de maneira diferente. Isso vai depender do nível de seriedade do grau da perda auditiva. Então nós temos, por exemplo, a perda auditiva de grau leve. É o início da perda auditiva, onde a gente tem o acometimento de alguns sons do dia a dia. Então sons mais fracos, como um passarinho cantando, uma torneira pingando, um interfone tocando. Então sons do ambiente mais fracos que a gente vai deixando de escutar aos pouquinhos. Muitas vezes a pessoa com a perda auditiva leve nem se dá conta que tem uma perda auditiva. Uma coisa interessante que aconteceu durante a pandemia foi que muitas pessoas começaram a perceber que tinham dificuldade na audição porque a máscara acabava afetando a comunicação. Então a máscara abafava o som da voz, muitas vezes a pessoa tinha que pedir para repetir. Então aquilo deixa a pessoa desconfiada de que existe alguma coisa errada na audição. Foram fazer os exames, né, de audiometria e acabaram encontrando o diagnóstico de perda auditiva de grau leve.
que é uma perda auditiva que, se não for tratada, ou se a pessoa se expor a atividades que danificam a audição, ela pode elevar para um grau moderado. Então, nós temos a perda auditiva de grau moderado, que já é uma perda auditiva que impacta mais a qualidade de vida do indivíduo. Então, na perda auditiva de grau moderado, ela escuta bem em ambientes silenciosos, quando tem uma pessoa só falando, mas quando aumenta o grau de dificuldade, ela já tem um impacto na compreensão da fala. Então, por exemplo, quando tem mais de uma pessoa conversando, quando a gente está num ambiente mais ruidoso, como uma reunião, um restaurante, a pessoa ela já tem que pedir para repetir mais vezes, ela já sente que ela tem uma dificuldade para compreender. Então, essa perda auditiva de grau moderado, ela já é a primeira que liga o sinal de alerta. Olha, realmente eu estou tendo uma dificuldade na audição. E aí, o nível de perda de audição, ele vai progredindo. Nós temos a perda auditiva de grau severo, que já é uma perda auditiva que impacta em qualquer ambiente, seja silencioso, seja ruidoso. A pessoa tem dificuldade de entender em nível de conversação normal. Então, quando não tem o apoio da leitura labial, mesmo que a gente esteja num ambiente silencioso, essa pessoa vai ter dificuldade de entender uma conversa. E nós temos a perda auditiva de grau profundo, que é aquela perda auditiva onde não existe nenhuma compreensão de fala. É uma pessoa que só sente a vibração dos sons mais fortes. Então, uma turbina de avião, uma bomba, são sons realmente fortes que provocam uma vibração no ambiente e a pessoa consegue sentir aquele som. Mas em nível de compreensão e de conversação é praticamente impossível sem o uso de uma tecnologia sonora para ajudar. E quando a gente fala de qualquer outra patologia, sempre vem a questão da prevenção. E muitos outros profissionais da saúde, da medicina, sempre falam da questão da prevenção. E no caso da surdez, há como fazer uma prevenção, Isabela Bonelli? Sim, é possível a gente prevenir a surdez. Mesmo as pessoas que já são predispostas a desenvolver uma perda de audição, seja ela genética, seja ela um envelhecimento natural, é possível a gente prevenir com alguns cuidados do dia a dia. Hoje, com tantas tecnologias à nossa disposição, o uso do fone de ouvido, por exemplo, a gente tem que fazer o uso desse fone de ouvido de maneira moderada, sempre na metade do volume, no máximo 1 hora por dia, sempre descansando bem os ouvidos, se precisar fazer um uso mais prolongado desse fone. Também evitar a exposição à música alta. Agora, por exemplo, que nós estamos vivendo aí o carnaval, né, os blocos, onde nós temos música muito alta, evitar ficar perto de caixas de som. E se for frequentar esses ambientes, tanto de lazer quanto de trabalho, usar sempre o protetor auditivo. Evitar também atividades que deixam a gente exposto a impactos, né, sons de impacto, sons perigosos, que é soltar fogos de artifício, né, soltar bombas. Então, é assim que a gente vai prevenindo a perda de audição. Bom, com relação à questão da limpeza, muita gente acha que faz uma limpeza corretamente, às vezes nem sempre está fazendo. Tem como fazer uma limpeza do ouvido sem prejudicar a questão da audição? E como é que vai fazer isso, você que é uma profissional? Esse é um ótimo assunto para ser abordado. Muita gente tem, né, dúvida. E o que acontece? A cera, ela é uma proteção do nosso ouvido. A gente tem uma ideia errada de que a cera é sujeira? De jeito nenhum. A cera está ali para proteger o nosso ouvido contra sujeira, contra qualquer coisa estranha, qualquer corpo estranho que tente entrar dentro do nosso ouvido. Então, não é recomendado que a gente tire aquela cera, porque se a gente tira, é um ciclo vicioso. O nosso ouvido vai entender que o ouvido está desprotegido e ele vai produzir ainda mais. E o cotonete, quando a gente coloca dentro do ouvido, existe o perigo de perfurar o tímpano. Então, a gente está aí, né, arriscando a nossa audição, podendo gerar uma perda auditiva. Então, em casos de excesso de cera, quem deve fazer a limpeza do ouvido é o profissional, é o médico otorrinolaringologista. Então, se você sente que o seu ouvido tem muita coceira, se você sente aquela sensação de ouvido tapado, tem muita sujeira,
tem que procurar um médico para poder te ajudar e fazer a limpeza do ouvido. Nós não devemos introduzir nenhum objeto dentro do ouvido, porque nós estamos arriscando a nossa audição. O ideal é que depois do banho a gente passe uma toalha aqui na parte externa do ouvido e só, nada de introduzir objetos. Muito bem, olha só, estou recebendo aqui uma pergunta agora da Meire do bairro Alvorada, aqui em Divinópolis. Agora há pouco nós falamos sobre a questão da perda auditiva e ela pergunta se tem uma idade certa para começar a aparecer aí a questão da perda auditiva. A partir de que idade homens e mulheres podem sofrer essa perda? Obrigado, Meire, pela sua pergunta. Bom, a perda auditiva, Meire, ela pode acometer em qualquer idade. Existem as perdas auditivas congênitas, que são perdas auditivas no nascimento. O bebê já nasce com essa perda de audição. Então, a perda auditiva, ela pode ser adquirida em qualquer momento da vida, no nascimento, na juventude, no envelhecimento. Muito bem, para você que está acompanhando o programa, no próximo bloco a gente vai falar sobre a questão dos aparelhos auditivos. Você pode continuar participando conosco. Agora sim, aberta, Túlio, por gentileza. Aí sim, obrigado. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. O programa é ao vivo nessa terça-feira. Túlio está me dizendo aqui que nós temos que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. A nossa programação de março já começa a se desenhar. Na primeira terça-feira de março, dia 7, teremos a presença da médica nutróloga Célia Faria. Nós temos uma chamada e a nossa equipe coloca para a gente. E em março, o programa Amostra Grátis da Saúde vai falar sobre a questão da parte da nutrologia e as suas ações no ser humano. Com muito prazer, eu vou receber no estúdio da TV Candidez doutora Célia Faria. Ela é médica nutróloga. Doutora Célia, programa Amostra Grátis da Saúde, TV Candidez. O que nós vamos abordar nessa sua primeira participação ao vivo aqui no estúdio? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da Amostra Grátis da Saúde. Nós vamos abordar a obesidade, a longevidade, que é o envelhecer com saúde, e a reposição hormonal. Doutora Célia, no que diz respeito à longevidade, é possível envelhecer com qualidade, com saúde, com acompanhamento da parte da nutrologia?
É possível sim, é possível chegar aos 80, aos 90 anos com saúde, caminhando, fazendo o que você gosta, sem precisar da ajuda de outros. Acompanhamento com as reposições certas, é possível ter saúde lá pelos 90 sem ter que ter a ajuda de alguém. Bom, e uma das questões que é tratada no que diz respeito à saúde pública é sobre a obesidade. E como é que ocorre o tratamento da obesidade? Bom, o tratamento da obesidade, ele é multidisciplinar, tá? Tem a parte da nutrologia, tem a abordagem da saúde mental e tem a nutricionista. A obesidade está muito ligado ao processo por que a pessoa come e como ela come. Resolvendo isso, ela consegue ter esse emagrecimento definitivo e até ser uma intervenção cirúrgica. Ok, então, portanto, você não pode perder essa entrevista, a reposição hormonal masculino e feminino, sobre a questão da obesidade e seus tratamentos. E, é claro, a gente vai falar também sobre a questão da qualidade de vida, no que diz respeito à longevidade. Doutora Célia, obrigado por essa participação. Muito obrigada, boa noite. Até lá. Obrigado aí ao Túlio. Nós estamos aí, portanto, vendo uma imagem. Doutora Célia Faria, médica nutróloga, conosco, hein? Vai ser um tema muito importante, que nós vamos falar sobre a questão hormonal dos homens, que é um assunto muito pouco explorado muitas das vezes. Obrigado aí ao Túlio. Aí, antes de voltar com a fonoaudióloga Isabela Bonelli, no dia 14, doutor Maurício Brasil, ele que é dentista, vai estar conosco. Gravamos uma curta chamada e ele coloca pra gente. E em março, o programa Amostra Grátis da Saúde vai ter o prazer de receber pela primeira vez a presença do Dr. Maurício Brasil. Dr. Maurício, programa Amostra Grátis, muito boa noite. O que nós vamos abordar nesse primeiro programa dentro da questão odontológica? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da Amostra Grátis da Saúde. Nesse programa nós vamos abordar as situações da odontologia. A odontologia ela é muito importante, a estética dental hoje em dia, né? Então, não só um aparelho ortodôntico, mas todas as especialidades estão envolvidas. Então, um clareamento dental, a pessoa colocar um implante é muito importante também. E também um periodontista que possa fazer um tratamento de gengiva também. Então, todas as especialidades elas estão envolvidas. Então, não é só um tratamento específico. Então, várias especialidades que nós vamos fazer com o paciente, dando assim uma boa saúde bucal e uma estética também de boa qualidade. Dr. Maurício Brasil, pacientes de qualquer idade estão aptos a passar por um procedimento ortodôntico? Isso aí também tem de fazer uma consulta com o ortodontista, porque nem sempre uma pessoa pode fazer um tratamento ortodôntico. A idade, vamos dizer assim, poderia começar tanto na ortodontia fixa como removível a partir de 6 anos. Uma criança de 6 anos já poderia colocar um aparelho. Mas também depende da consulta, análise de radiografias. Então, aí depois a gente pode colocar para ele, para o paciente, para o pai e para a mãe, se pode colocar o aparelho ou não. Se for um paciente adulto, a gente tem de também analisar na radiografia a questão óssea da pessoa. Se a pessoa tem uma boa estrutura óssea para se colocar um aparelho ortodôntico. Bom, e a questão da estética também é um tema que nós vamos abordar. O clareamento dental está aberto, está apto para qualquer pessoa de qualquer idade também? Isso, o clareamento também tem uma idade que a gente poderia fazer a partir de 16 anos, 15 anos, 16 anos, na mulher e no homem com 18 anos. Isso aí também a gente tem de ver a estrutura óssea e a formação dental. Também, muitas vezes, a pessoa procura fazer um implante, é a mesma coisa, com 16 anos na mulher e 18 anos no homem. Vai depender da maturação óssea, da idade óssea da pessoa. A gente pode olhar com radiografias, fazendo consultas, então é muito importante fazer a consulta com o seu dentista. Doutor Maurício Brasil, muito obrigado por essa palhinha, né? Essa nossa chamada com algumas dicas importantes e até março, se Deus quiser. Até lá, muito obrigado. Um abraço para o Dr. Maurício Brasil, que vai estar, portanto, conosco dia 14 de março, ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. Obrigado aí a toda a nossa equipe. De volta aqui no estúdio, recebendo hoje com muito prazer a fonoaudióloga Isabela Bonelli. O nome Isabela Bonelli é um nome forte da fonoaudiologia, ela que é da Clínica Audição em Foco, aqui na Paraíba 465, entre 21 de abril e Antônio Olímpio de Moraes. E amanhã a partir do meio-dia, né, Isabela? Isso mesmo.
Amanhã a gente volta com tudo pós-carnaval. Ô, Isabela, vamos falar sobre a questão dos aparelhos auditivos. Quais profissionais a pessoa deve buscar para saber para usar os aparelhos auditivos? Como é que deve ser essa consulta e essa pesquisa? Bom, ao perceber que você está com alguma dificuldade de audição, o primeiro profissional que você deve procurar é o otorrinolaringologista. Ele vai te indicar alguns exames para serem feitos e assim vai diagnosticar se existe ou não uma perda auditiva. A perda auditiva, se ela for diagnosticada, provavelmente ele vai te indicar para o uso de aparelhos auditivos, porque existe o tratamento medicamentoso, cirúrgico ou o uso de aparelhos. Se o seu caso for a adaptação do aparelho auditivo, você deve buscar um fonoaudiólogo. É ele o profissional que vai selecionar e adaptar o seu aparelho auditivo. Muito bem, deixa eu fazer aqui mais uma pergunta. Agora há pouco a gente recebeu aqui outras questões relacionadas, muita gente perguntando a questão da idade. Deixa eu abrir aqui uma pergunta que pode ser interessante aqui. Sim. E muito em respeito ao telespectador, eu sempre gosto de fazer aqui uma pergunta. Vou tentar resumir aqui para você. Pessoas com mais de 80 anos, como é que deve ser essa questão da troca do aparelho? Pessoa que tem uma surdez, um grau de muita dificuldade em ouvir, o aparelho, mesmo sendo com mais de 80 anos, esse aparelho pode resolver? Não sei se você já teve esse questionamento, por exemplo, no seu ambiente. Sim, em qualquer idade, desde que seja indicado o uso do aparelho auditivo, ele deve ser bem selecionado e bem adaptado. Claro que o aparelho auditivo, ele precisa de uma assistência, de um acompanhamento com o fonoaudiólogo. Então, a pessoa vai colocar o aparelho auditivo, vai ter esse acompanhamento com o fonoaudiólogo e pode sim ser feita a troca do aparelho auditivo a cada 3 anos, por quê? Hoje as tecnologias estão sendo renovadas, hoje a gente tem muita coisa que os aparelhos vão evoluindo e vão trazendo melhora nessa compreensão de fala e na qualidade de vida, independente da idade. Ô, Isabela, tem pergunta sobre o zumbido, vamos ver como é que você pode ajudar. Olá, Samuel, boa noite, quem pergunta aqui é o Irã. O Irã lá da Grife Esporte, um abraço para toda a equipe da Grife Esporte, hein? Sempre produzindo aí camisas para os times de futebol aqui em Divinópolis e região. Samuel tem um zumbido em ouvido, parece ser um apito. Um aparelho, nesse caso, poderia resolver o problema? Irã Júnior, obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como é que a Isabela Bonelli pode te ajudar. Boa noite, Irã. Quando a gente tem a queixa de zumbido, a primeira causa que a gente desconfia é sim a perda de audição. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um otorrino, procurar um fonoaudiólogo, fazer o exame de audiometria e se for diagnosticada a perda de audição, provavelmente o aparelho vai te ajudar e muito na questão do zumbido. Mas tem que procurar um profissional, ver se realmente a causa do zumbido é a perda auditiva, porque o zumbido ele é um sintoma multifatorial. Ele pode ter várias causas e a gente tem que descobrir a causa certa para ele poder ser tratado. Mas o aparelho auditivo, se a causa for uma perda auditiva, vai ajudar e muito na questão do zumbido. Ô, Isabela, como é que é a questão da adaptação dos aparelhos auditivos? Porque eu imagino que vai trazer uma qualidade de vida, a pessoa ela vai gostar. E eu vou até te dar um exemplo aqui agora desses óculos que eu estou usando aqui, que é um óculos multifocal, e quando você vai usar pela primeira vez, você tem uma certa dificuldade, porque, dizendo aqui popularmente, ele é para perto, mas ao mesmo tempo ele é para longe. Sim. Como é que é essa questão dessa adaptação e como é que entra o papel da fonoaudióloga? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o aparelho auditivo não é um ouvido novo. Ele é um dispositivo eletrônico que vai amplificar os sons e ajudar o ouvido a levar o som para o cérebro, aquele som que ele já não consegue mais sozinho. Então, quando a gente coloca o aparelho auditivo, é claro, é natural que haja um estranhamento. Por quê? Porque o cérebro tem que se adaptar a ouvir aqueles sons que ele não ouvia antes novamente. É aí que entra o papel do fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai ajustar os sons de uma maneira que fique super confortável para o paciente, de uma maneira que os sons altos não fiquem incomodando, que os sons da fala sejam audíveis e que aí a pessoa consiga ter uma qualidade de vida
bacana, mas o acompanhamento com o fonoaudiólogo é muito importante porque é ele quem vai ajustar e personalizar o som do aparelho auditivo. O aparelho auditivo sozinho não resolve o problema, precisa do acompanhamento. E eu ia te fazer essa pergunta, então, necessário para que essa adaptação dê certo seria, no caso, esse acompanhamento, nessa fase de adaptação a qual me refiro? Totalmente. O acompanhamento fonoaudiológico é extremamente importante porque é o fonoaudiólogo quem vai personalizar o som de acordo com a sua necessidade. Além disso, o aparelho auditivo ele precisa de manutenção para ele ter um bom desempenho. Então, ele precisa de limpeza, ele precisa de outros cuidados que não só o ajuste do som. Então, o fonoaudiólogo é importante para te ajudar nesse acompanhamento. A Magda do bairro Nova Holanda, ela faz aqui uma pergunta se é normal após os 60 anos algumas pessoas apresentarem aí problema no que diz respeito à audição. Totalmente normal. Nós temos o envelhecimento natural das células auditivas. Então, a perda auditiva, ela pode sim acometer as pessoas conforme a idade vai chegando. Então, é muito comum pessoas que estão aí por volta dos 50, 60 anos, começarem a perceber a dificuldade da audição. Ô, Isabela, eu tenho aqui algumas perguntas, duas perguntas que pedem para você falar, só que a questão não é bem da qualidade, mas é a questão da durabilidade do aparelho. Olá, Samuel, boa noite. Até quanto tempo pode durar um aparelho auditivo? Esse aparelho necessariamente precisa de ser trocado? Muito obrigado aí pela sua mensagem, a pessoa que não quis se identificar. Certo. Hoje, a durabilidade desses aparelhos auditivos é, em média, 3 a 4 anos. Por quê? Porque hoje a gente tem muita tecnologia, os aparelhos estão ficando cada vez mais modernos, cada vez menores, e aí essa rotatividade ela precisa acontecer. Por quê? Quanto mais tecnologia, melhor a qualidade do som. E cada ano que se passa, as empresas elas estão se especializando mais, estão chegando mais próximo de um som mais natural. Então, sim, a durabilidade dos aparelhos hoje é em média de 3 a 4 anos e eles precisam ser trocados e adaptados constantemente. Estou recebendo aqui a mensagem agora da Maria Antônia, ela é do bairro Belvedere. Olá, Samuel, boa noite, tudo bem? Eu tenho síndrome de Menier. Tá correto? Menier. Isso. Depois você pode explicar até que síndrome é essa. Eu perdi 60% da audição. Eu passo muito mal com tonteira. Queria saber da Isabela se é normal. Só tenho problema no ouvido direito. Muito obrigado. Ô, Maria Antônia, obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como é que a Isabela vai poder aqui te ajudar e te dar um direcionamento. Sim, é totalmente normal. A síndrome de Menier é a hidropsia endolinfática. Ela é o acúmulo de líquido no labirinto. O labirinto ele é o responsável pelo nosso equilíbrio. Então, quando a gente tem um desajuste da produção de líquido dentro desse labirinto, a gente tem a tontura como causa. E sim, é completamente normal ter essa tontura, essa sensação de flutuação da audição, o zumbido também e a sensação de ouvido tapado. Então, a síndrome de Menier, ela causa esses sintomas. Ô, Isabela, para a gente encerrar esse bloco, muita gente questiona, né? Não é bem questionar. Muita gente fica pensando que o aparelho auditivo ele vai resolver todo o seu problema. Ele cura a perda auditiva? Não. O aparelho auditivo trata a perda auditiva. Ele não tem o poder de curar. A perda auditiva é uma doença que já está instalada no nosso sistema auditivo. Então, assim como o óculos, quando a gente coloca, ele corrige a visão, o aparelho auditivo corrige o problema de audição, mas não tem o poder de curá-lo, mas sim de tratá-lo. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, é feriado de carnaval, é dia 21 de fevereiro. Nós vamos agora para o nosso segundo e breve intervalo, daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância.
O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. De volta ao vivo nessa terça-feira, você pode continuar participando conosco. Nós estamos com o assunto da perda auditiva, algo que acomete boa parte da população. Nós estamos recebendo no estúdio Isabela Bonelli, fonoaudióloga, e você pode continuar mandando a sua pergunta. Ramon de Assis vai estar conosco de volta em março. Ele gravou um curto vídeo e o Túlio coloca pra gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde pela TV Candidez. Sou o naturopata Ramon de Assis e estarei participando do programa ao vivo na terça-feira do dia 21 de março, a partir das 21 horas. E conto com a presença de todos assistindo e participando do programa. Um abraço e até lá. Um abraço à naturopata Ramon de Assis. Conosco, portanto, em março, confirmando no dia 21. De volta com a minha entrevistada dessa noite. Estou recebendo aqui com muito prazer a fonoaudióloga Isabela Bonelli. O José Antunes do bairro Cidil está fazendo aqui uma pergunta. Meu pai sempre pede de maneira repetitiva as coisas em casa. Pode estar com algum início de surdez? Pergunta o José Antunes do bairro Cidil. Sim, José. É uma queixa dos parentes mais próximos, Isabela? Sim. É uma das primeiras coisas, um dos primeiros sinais que aparecem é essa repetição, pedir para repetir o tempo todo o que foi dito, não prestar atenção, o tempo todo a gente tem que chamar atenção. Então esse é um dos sinais mais clássicos, a repetição. Pedir sempre para repetir aquela informação. E às vezes, por causa disso, a gente começa a perceber que a pessoa começa a se isolar, porque ela pede tanto para repetir e os familiares começam a ficar impacientes, começam a ser agressivos mesmo, falar, nossa, você está com problema auditivo, tem que procurar ajuda, e aquela pessoa começa a ficar mais acanhada. Então você começa a perceber que vira um ciclo, a pessoa pede para repetir, da próxima vez ela não vai pedir mais, ela vai começar a se isolar, ela vai evitar o contato social. Então sim, é um dos sinais mais clássicos que a gente tem que ligar o alerta sobre a perda de audição. O Isabela, o telespectador que não quis se identificar, ele pergunta aqui, e vamos ver se você pode ajudar, dentro da sua experiência como fonoaudióloga. Tem um zumbido no ouvido esquerdo há uns 2 anos, já fez exames, mas olha só, foi constatado que não tem perda auditiva. O que será que pode ser? O zumbido continua, mas foi constatado que não tem uma perda auditiva. Isso pode acontecer, Isabela? Sim, pode acontecer. O zumbido, ele é um sintoma
sintoma de alguma coisa errada que está acontecendo no nosso corpo. Não só a perda de audição. Então, o zumbido ele pode acontecer por vários distúrbios no nosso corpo. Pode ser algum distúrbio muscular. Esses músculos que a gente tem aqui bem próximos ao ouvido, se tem muita tensão, eles podem gerar um zumbido dentro do ouvido. Um distúrbio aqui da ATM, uma disfunção, que é essa articulação que a gente tem aqui bem próxima ao ouvido. Então, um problema de mastigação, quem tem um problema nessa articulação pode desencadear o zumbido também. Problemas emocionais, de estresse, ansiedade podem provocar o zumbido também. Então, nós temos várias causas do zumbido. Por isso, nós precisamos investigar bem. Outra causa são disfunções metabólicas, disfunções hormonais. Então, o zumbido ele é um sintoma complexo por ser multifatorial, não só a perda de audição. Muito bem, deixa eu fazer aqui mais uma pergunta do telespectador. Você pode participar conosco, a Cleusa Máximo do bairro Bom Pastor. Gostaria de saber se a pessoa que tem o hábito de falar muito alto pode ter problema de audição, às vezes, sem saber. Sim. Pode ser que sim, às vezes pode ser que não. Pode ser que sim, Cleusa. O hábito de falar alto, ele pode vir da nossa família, porque quando a gente está aprendendo a falar, a gente cria um padrão daquele grupo onde a gente é criado. Então, às vezes, as pessoas falam alto e você cria aquele padrão de falar alto também. Pode ser uma coisa comum dentro do seu convívio social. Ou não, pode ser um alerta de perda de audição também. Por quê? Quem tem a perda de audição tem esse feedback da própria voz pobre, ele escuta a própria voz mais baixo. Então, essa pessoa com perda de audição, ela tende a falar mais alto para ter o próprio feedback auditivo da própria voz. Então, é completamente normal isso acontecer e pode ser, sim, um sinal de perda auditiva. Muito bem, estou recebendo aqui com muito prazer uma mensagem lá do bairro Afonso Pena, a Eliana e o Carlos, casal simpaticíssimo lá do supermercado Que Barato, ali da rua São Sebastião. É um casal bastante conhecido. Um abraço para a Eliana, um abraço para o Carlos. Samuel, boa noite. Boa noite também para a Isabela. Meu pai e suas irmãs perderam qualidade de audição. Gostaria de perguntar para a fonoaudióloga se isso pode ser genético e se também, como filha, corro risco. Ô Eliana, achei sua pergunta bem interessante. Vamos ver como é que a Isabela vai apontar esse caminho para você. Sim, realmente uma pergunta muito interessante. A genética, ela pode ser sim um fator que está acometendo a família, né? É normal quando a gente tem mais de uma pessoa na mesma família com a perda de audição, isso ser um problema genético. E você, como filho, já sabe que esse histórico vem acontecendo, tem que procurar ajuda, mesmo que você ainda não tenha os sinais de perda de audição. Então, eu recomendo que você faça pelo menos um exame de audiometria a cada ano, porque mesmo que você não tenha o problema agora, se ele vier a se apresentar, você consegue captar logo no início esse diagnóstico e buscar o tratamento mais efetivo. Muito bem, eu estou recebendo aqui algumas mensagens, duas pelo menos, que falam da questão do preconceito que antigamente existia em usar o aparelho. Olá, Samuel, boa noite. Já tive tios e pais que não quiseram usar aparelho. Hoje em dia parece que está em desuso a questão do preconceito. Ela sente que tem preconceito ainda com relação ao aparelho? Como é que você vê sobre isso? Ou está cada vez caindo menos e as pessoas estão sendo mais claras, mais sinceras? Sim. E procurando ter uma qualidade de vida? Exatamente. A qualidade de vida vale mais, né? E a gente tem que lembrar que a perda auditiva não tratada aparece muito mais do que qualquer aparelho auditivo. Então, a pessoa que tem o problema de audição e vive pedindo para repetir, vive se isolando, aumentando o volume da TV, as pessoas ao redor vão percebendo. E aí aquela perda de audição, ela vai aparecendo cada vez mais. Quando você coloca o aparelho auditivo, esses problemas, eles vão sendo eliminados. E vai ter pessoas ao seu redor que nem vão saber que você tem uma perda de audição. E outra coisa que tem ajudado bastante essa questão de diminuir o preconceito em relação ao aparelho auditivo é que hoje, com tanta tecnologia e modernidade, nós temos aparelhos auditivos invisíveis. A gente tem aparelhos que a gente usa atrás do ouvido ou dentro do ouvido que são muito pequenos, do tamanho de uma moeda de 50 centavos. Então, em relação à estética, é muito tranquilo, são aparelhos muito modernos, muito tecnológicos e que ajudam bastante nessa questão.
Isabela, uma curiosidade agora. Como é que um profissional da voz vai saber que aquele aparelho ele vai ser o ideal para aquela pessoa? É pelo tamanho do ouvido, pela questão estética ou também pelo resultado do exame que você vai ter em mãos? Como é que é feita aí essa escolha? Como é que você vai adaptar um melhor aparelho para essa pessoa? A seleção do aparelho auditivo ela é feita pelo fonoaudiólogo em conjunto com o paciente. Então, são vários fatores que no final a gente chega no modelo correto. Então, vai depender da sua rotina, do seu trabalho, do exame principalmente. A gente tem cada aparelho auditivo, ele dá conta de uma perda auditiva. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o exame, o resultado do exame, e depois a gente vai juntando os fatores. O seu estilo de vida, o seu trabalho, o que você faz. Então, são vários fatores que no final a gente consegue chegar no modelo mais adequado. Legal, olha só, eu vou chamar agora o nosso último intervalo. Ainda dá tempo de você participar conosco, você mandar a sua pergunta. Isabela Bonelli vai continuar aqui no estúdio da TV Candidez. Já já a gente volta no último bloco e para fazer o fechamento do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, olha só, na próxima terça-feira vai ser a última terça-feira de fevereiro. O Túlio vai colocar uma foto pra gente. Está confirmado a presença do médico cirurgião plástico, Dr. Antônio Ricardo Duarte. A entrevista vai ser aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Nós vamos falar sobre as principais cirurgias ligadas à questão da plástica. Você não pode perder essa entrevista. Agora há pouco nós voltamos a chamada e está confirmada a doutora Célia Faria. Ela é médica nutróloga. Dia 7 de março vai ser a primeira terça-feira do mês. Nós vamos falar da questão do emagrecimento, mas com qualidade. E, acima de tudo, vamos falar também sobre a questão hormonal dos homens. Algo muito pouco comentado, né? O homem tem a andropausa, a mulher vive a questão da menopausa, mas o homem vive a andropausa e pode causar alguns problemas. E o Dr. Maurício Brasil, dia 14, hein? Vai ser março também conosco ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. A nossa programação para você acompanhar bem e, é claro, ficar bem informado.
Obrigado à nossa equipe que está ao vivo, nosso diretor Túlio. De volta com a Isabela Bonelli, ela que é fonoaudióloga, está conosco aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Isabela, eu estou impressionado com o número de pessoas reclamando de zumbido e querendo uma solução já imediata e eficaz com os aparelhos auditivos. Isso pode ser possível? Olha aqui. Olá, Samuel, boa noite. Vi a explicação da doutora Isabela sobre a questão do zumbido. Eu já fiz alguns exames, inclusive exame de cabine. Tomei remédio para labirintite e começa à medida que eu vou acordar ou deitar. Tem outras perguntas aqui também sobre a questão do zumbido. Para a gente dar um fechamento sobre a questão do zumbido, na questão do aparelho, isso pode ser solucionado, Isabela Bonelli? Sim, o zumbido pode ser solucionado com a adaptação dos aparelhos auditivos. Os aparelhos auditivos, eles podem funcionar de duas formas para solucionar o zumbido. Com a amplificação natural dos sons, que a gente vai ajustar, personalizar o som, e a própria amplificação natural daqueles sons que a pessoa antes não tinha acesso e agora tem com o uso do aparelho, isso mascara aquele zumbido e soluciona 80% desse problema. Claro que quando a gente vai dormir, quando a gente não está usando o aparelho auditivo, o zumbido ele permanece, porque lembrando, ele é um sintoma de alguma doença. A perda auditiva ela não é curada, ela é tratada. Então o zumbido permanece, só que agora bem mais brando, mais suave, onde a pessoa entende melhor qual que é o papel do aparelho auditivo. Então, ou a amplificação natural, ou o que a gente chama de terapia sonora. A gente coloca o aparelho auditivo e coloca um som mascarante por cima, sem ser amplificação natural. Então, algumas pessoas gostam bastante de usar o aparelho, que esse aparelho ele pode ter músicas relaxantes, pode ter sons de ondas do mar, sons da natureza, sons que relaxam. E isso também tem muita eficácia porque o zumbido, quando a gente está estressado, ansioso, hoje no mundo que a gente vive, na correria que a gente sempre está, muito trabalho, o nosso nível de estresse aumenta bastante e o zumbido, consequentemente, aumenta também. Então, essas músicas, esses sons relaxantes do ambiente, da natureza, eles podem ajudar também nessa questão do tratamento do zumbido. Olá, Samuel, boa noite. Tenho perda auditiva e o médico indicou o uso do aparelho auditivo, mas tenho muita vergonha de usar porque acho que pode aparecer demais. Existe alguma outra solução? E aí, Isabela, você até abordou um pouco sobre isso no bloco anterior. Sim, a solução é o aparelho auditivo. Se o aparelho auditivo for indicado, ele deve ser usado. Para a gente resolver essa questão da estética, foi o que eu expliquei no bloco anterior. As empresas hoje em dia prezam muito por essa questão estética, então os aparelhos estão cada vez menores e mais potentes, para poder abranger e atender todos os públicos e todas as perdas auditivas. Então hoje a gente tem aparelhos auditivos que são considerados invisíveis, tanto de fora quanto de dentro do ouvido. E só para repetir aqui a pergunta da questão da questão da adaptação. É difícil essa adaptação, por isso que muitas vezes as pessoas querem deixar de lado? A adaptação do aparelho auditivo, ela vai depender do profissional que está te acompanhando. Então, você tem que procurar um profissional que conheça bem o que ele está fazendo, que vai te orientar bastante, que vai ajustar e personalizar o som da maneira que você precisa. Vai precisar também do seu empenho. É uma via de mão dupla. É 50% o fonoaudiólogo, 50% você mesmo. Então, a adaptação, ela acontece dos dois lados. E hoje a gente tem muita facilidade. Hoje nós temos aparelhos auditivos que são recarregáveis. Então, o processo de troca de pilha, que já era uma coisa, né, que às vezes pessoas mais idosas tinham muita dificuldade por causa do manuseio, da pilha ser bem pequenininha. Hoje a gente tem aparelhos auditivos que são recarregáveis. Você coloca ele para carregar na tomada, como se fosse um celular, e isso deixa o processo mais fácil. Então hoje a questão de manuseio, a questão do acompanhamento com o fonoaudiólogo deixa a adaptação do aparelho auditivo mais fácil. E a questão de comprar aparelho auditivo pela internet sem fazer nenhum teste, isso pode causar algum tipo de dano para o paciente? Isso é recomendável? Como é que é a sua visão sobre isso? De jeito nenhum.
Aparelhos auditivos não são vendidos pela internet. Na internet, o que a gente acha para poder adquirir são amplificadores de som. Os amplificadores de som, eles amplificam todas as frequências independente da sua necessidade. Os aparelhos auditivos, eles são ajustados personalizado. Então, de acordo com o seu exame de audiometria, qual frequência precisa aumentar, qual frequência não precisa, a gente consegue fazer todo esse ajuste fino através do aparelho auditivo. No amplificador sonoro não é possível fazer esse ajuste. Então, isso vai fazer ainda mais dano para a sua audição, pode prejudicar ainda mais, porque ele vai amplificar tudo do mesmo jeito. É como se você ligasse realmente uma caixa de som dentro do seu ouvido. Então, o amplificador sonoro ele não é recomendado para quem tem perda de audição, somente os aparelhos auditivos. Os aparelhos auditivos, eles passam por muitas pesquisas, eles são aprovados pela Anvisa, então eles são o ideal, são eles que vão tratar a sua perda auditiva junto com o acompanhamento do fonoaudiólogo. E a questão do adiamento? Às vezes muito paciente gosta de adiar. O que vai acontecer se o paciente adiar o uso dos aparelhos auditivos? Isso pode trazer um prejuízo maior ainda? Sim, pode trazer um prejuízo maior ainda. Quando a gente fala de perda de audição, a gente fala também de perda de cognição. O nosso cérebro vai perdendo porque a perda de audição não entrega todos os sons que a gente precisa para o nosso cérebro. E o cérebro ele vai ficando sobrecarregado, ele faz um esforço muito grande para poder compreender todos os sons do ambiente. Isso vai envelhecendo o nosso cérebro mais rápido. A gente vai tendo problemas de memória, problemas de cognição. O Alzheimer está relacionado, ele pode ser avançado por causa da perda de audição que não é tratada. Então, são vários os problemas quando a gente adia esse tratamento. Então, a perda de audição vai ficando pior, cada vez mais difícil de entender a fala, cada vez mais isolamento social. E quanto mais a gente demora para buscar ajuda, mais o nosso cérebro vai ficando deficiente e vai ter uma dificuldade para se adaptar com esses aparelhos auditivos. Isabelle, como escolher um aparelho ideal? Como é que o paciente vai ter essa convicção, essa certeza? Buscando o acompanhamento ideal, um fonoaudiólogo especializado, um fonoaudiólogo que sempre se atualiza e que vai te orientar, que vai te guiar nesse caminho. O fonoaudiólogo especialista em audiologia, especialista na adaptação dos aparelhos, vai te indicar o melhor modelo, a melhor tecnologia. Então, se você precisa de aparelhos auditivos, você precisa buscar um profissional atualizado e especializado. É ele que vai te guiar nesse caminho. Quero mandar aqui um abraço para o Marcos, seu pai, para a Fátima, para toda a equipe lá. O seu marido Túlio, que está aqui acompanhando com a sua filhinha. Sim. É Clarice? Clarice. Clarice. Isso. Que legal, já está acompanhando aí. Talvez nós tenhamos futuramente uma futura fonoaudióloga também, quem sabe, na família. Quem sabe. Um abraço para o Túlio, que também está aqui te acompanhando, o seu marido. Olha só, a Clínica Audição em Foco, aqui na Paraíba, 465. Ô Isabela, eu sempre peço aqui no final do programa, e o nosso diretor já está me avisando que nós temos que encerrar aqui o programa, para a gente fazer aqui um fechamento dentro do tema que nós abordamos hoje sobre a questão da perda auditiva. O que é de mais importante você quer deixar aqui marcado para o telespectador que está nos acompanhando, que às vezes tem perda auditiva, às vezes não sabe, ou às vezes até convive com um parente bem próximo? É extremamente importante que a gente cuide da nossa audição. A audição é um dos nossos sentidos principais, é os sentidos que mantêm a nossa convivência social, que mantém a gente sempre atualizado, a gente sempre dentro do contexto. Então a audição ela é super importante. Se você tem algum problema de audição, se você tem algum parente próximo que você percebe que tem essa dificuldade de audição, precisa buscar ajuda o quanto antes. Isso vai melhorar a qualidade de vida em todos os aspectos. Legal, Isabela, muito obrigado pela sua presença. Grande abraço a toda a equipe da Audição em Foco. Muito obrigado, viu, pelas informações de hoje. Muito obrigada, boa noite. Bom, eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, onde é dia de programa de saúde, reprisado a partir de 13h. Ao vivo, a gente está sempre na terça-feira, 21h. Boa noite, Isabela, mais uma vez, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, até a próxima, se Deus quiser.
Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.